Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques desse primeiro momento da tarde. Ficou para hoje a análise sobre a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pelo Supremo Tribunal Federal. O fundo é corrigido pela taxa referencial, que atualmente é de 3%. O julgamento estava marcado para esta quarta-feira, mas por conta de outros julgamentos não chegou a ser chamado. A ação, que afirma que desde 1999 o índice não é suficiente para repor o poder aquisitivo dos trabalhadores, seria julgada em outubro, mas foi adiada após um pedido de integrantes do governo federal. Além disso, a Advocacia Geral da União solicitou ao STF que postergasse o julgamento, mas o processo segue na pauta. No mês passado, o governo demonstrou preocupações de natureza fiscal e social a respeito do julgamento da ação. Na ocasião, Barroso reiterou a posição de que considera os pontos apresentados importantes. Mas ele também considerou injusto o financiamento habitacional ser feito por meio do FGTS do trabalhador, com a correção abaixo dos índices da caderneta de poupança. Com isso, houve acordo para mais uma rodada de conversas em busca de uma solução que compatibilize os interesses em jogo. O parecer de Barroso foi seguido pelo ministro André Mendonça. O ministro defendeu ainda a ideia de que a decisão não pode retroagir, ou seja, só deve valer a partir da publicação da ata do julgamento. A onda de calor que atinge o país fez o IMET emitir um aviso de perigo para pelo menos 5 estados. O alerta pode ser ampliado ainda para a semana que vem. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo com as altas temperaturas até sexta-feira. O aviso vale para regiões de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Segundo o IMET, as temperaturas nessas regiões devem ficar até 5 graus acima da média. Em cidades do Centro-Oeste, as máximas devem ultrapassar os 42 graus Celsius. O Instituto informou ainda que existe a possibilidade da onda de calor continuar e ganhar força a partir de sábado. Isso pode fazer com que o calor se espalhe por mais estados brasileiros, com temperaturas ainda mais altas. De acordo com as previsões, na segunda-feira, cidades do Tocantins, Bahia, Piauí, Espírito Santo e Minas Gerais também devem ter temperaturas acima dos 40 graus. A onda de calor deve durar entre 10 e 14 dias e pode quebrar recordes de temperaturas. O calorão pode ser um dos mais intensos da história, com temperaturas de 45 graus ou mais no Centro-Oeste, interior de São Paulo e regiões de Minas Gerais. O acesso à internet já chegou a 9 em cada 10 domicílios brasileiros. Segundo o IBGE, o telefone celular é o principal equipamento utilizado. O acesso à internet chegou a 91,5% dos domicílios brasileiros em 2022, o que corresponde a 68.900.000 casas do país. Em relação a 2021, houve um aumento de 1,5 ponto percentual. Segundo a pesquisa PNAD Contínua, a taxa de crescimento tem sido cada vez menor nos últimos anos por conta da universalização da internet nos domicílios brasileiros. O telefone celular é o principal meio para acessar a internet, seguido em menor medida pela televisão, pelo microcomputador e pelo tablet. Sob o aspecto da situação do domicílio, o crescimento tem sido mais acelerado nas áreas rurais, contribuindo para uma considerável redução da diferença em relação ao aumento verificado na área urbana. Em 2016, essa diferença foi maior do que 40 pontos percentuais e caiu para 15,4 pontos percentuais em 2022. O crescimento aconteceu em todas as regiões do país, sobretudo no Nordeste e no Norte, que apesar de apresentarem os maiores aumentos, se mantêm como as regiões com os menores percentuais de domicílios com acesso à internet. A Polícia Federal cumpriu hoje um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão no município de Engenheiro Beltrão, no Paraná. Impressões digitais ajudaram a identificar o suspeito que foi detido. A polícia também encontrou vídeos que flagraram a invasão do preso ao Supremo Tribunal Federal, com destaque para uma cena em que ele teria se sentado na cadeira de um dos ministros da corte. As investigações da Operação Lesa Pátria continuam em curso.
E o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira um cessar-fogo no conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas na faixa de Gaza, no início de uma conferência em Paris de ajuda humanitária para este território palestino. O chefe de Estado ainda prometeu aumentar a ajuda financeira para o enclave. E por isso também peço hoje a todos os países presentes para aumentar sua contribuição financeira à população civil palestina através da ONU, incluindo a Agência para os Refugiados Palestinos, Cruz Vermelha e ONGs. Desde 7 de outubro, a França anunciou 20 milhões de euros em ajuda humanitária e estamos aumentando este esforço para 100 milhões em 2023. Esta é uma forma de começar. Israel iniciou uma campanha de bombardeios em Gaza em 7 de outubro, em resposta ao ataque do Hamas, que matou mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, em território israelense. Além disso, o grupo palestino mantém 240 reféns. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, mais de 10 mil pessoas, a maioria civis, e incluindo mais de 4 mil menores de idade, morreram nos bombardeios israelenses na faixa de Gaza. O território estreito de 360 quilômetros quadrados abriga uma população de 2.400.000 pessoas. Macron reiterou o direito de defesa de Israel, mas pediu que o direito internacional seja respeitado. O presidente ainda afirmou que a proteção dos civis deve ser uma prioridade. Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos e da Coreia do Sul se reuniram nesta quinta-feira em Seul. Eles expressaram preocupação pelo perigo da cooperação militar entre Moscou e Pyongyang. Foi o que declarou nesta quinta-feira o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em uma coletiva de imprensa conjunta em Seul com o chefe da diplomacia sul-coreana. Compartilhamos de uma profunda preocupação pela crescente e perigosa cooperação militar da Coreia do Norte com a Rússia. O Sr. Park e eu conversamos sobre novas medidas que nossos países podem adotar com os parceiros para intensificar a pressão sobre Moscou, para que não se transfira tecnologia militar para a Coreia do Norte, violando múltiplas resoluções do Conselho de Segurança. Blinken, que faz a primeira visita à Coreia do Sul desde a eleição de Yoon Suk-yeol à presidência em maio de 2022, também afirmou que a China deve fazer pressão para que a Coreia do Norte mude de atitude. O chefe da diplomacia americana, que também se reuniu com o presidente, chegou a Seul na noite de quarta-feira, depois de passar pelo Japão, onde participou da cúpula de chanceleres do G7. O sindicato que representa os atores de Hollywood anunciou nesta quarta-feira que chegou a um acordo provisório com os estúdios de cinema e os serviços de streaming do setor. O acordo põe fim à greve dos atores após quase 4 meses de paralisação. O Comitê de Negociação da entidade aprovou o acordo em unanimidade. Na sexta-feira, a decisão irá ao Conselho Nacional do Sindicato. No total, foram 118 dias de paralisação. O acordo atual aumenta em 7% a maioria dos salários mínimos nos contratos dos atores. As negociações se concentraram em melhores salários e outros benefícios, além de definir o uso da inteligência artificial na produção de filmes e programas de televisão, o que garante que suas imagens digitais não sejam usadas sem autorização. Pelas redes sociais, o sindicato informou que outros detalhes devem ser divulgados nos próximos dias. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo dia para você. Até mais!